Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, chegamos na última partida de nossa playlist aqui da saga de Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi. Uma saga que começou com os garotos ali com 11, 12 anos de idade, e aqui eu mostrando as partidas pensadas apenas nessa playlist, tá? 5 partidas pensadas que eles já jogaram na vida até hoje. Uma, Magnus Carlsen com 11 anos de idade e Jan Nepomniachtchi com 12, Nepo venceu. Outra, com 13 anos de idade, os dois jogadores, Nepo venceu. Outra com 20 anos de idade, Carlsen já com 2.800 de rating, o rating mais alto do que o do Nepo, mesmo assim Nepomniachtchi conseguiu vencer. E depois, aos 27 anos de idade, também vimos uma vitória ali de Jan Nepomniachtchi. Vamos agora os dois com 29 anos de idade aqui na Croácia, tá bom? Mais uma partida pensada. Aqui o Jan Nepomniachtchi está com as peças brancas, então a partida jogada em 2019 e abre aqui com o peão do rei E4. Vamos lá, Magnus Carlsen, será que ele vai vencer os traumas de infância aí ou não? C5, aqui a defesa siciliana pelo Carlsen. Cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3 e aqui E5, a gente tem uma siciliana fechada aqui. Quando não tem trocas aí de peões no centro. Bispo C4 foi jogado G6, D3 e agora H6 aqui simplesmente pelo Carlsen. O Jan segue com H4, aqui atacando já ao estilo moderno, né? Atacando a estrutura de fianqueto aqui com H4, H5. Temos D6 aqui pelo Carlsen, H5 imediatamente avançando e aqui G5, né? Então a ideia do Carlsen quando ele faz aqui o lance H6, né? Já era para depois de um possível H4, H5 poder jogar G5, né? Então aqui G5 foi jogado. Cavalo H2 agora pelo Nepo. Temos aqui bispo G7, um bispo que não tem muito horizonte aqui, né? Não tem muito futuro por enquanto, mas ele não vai ficar aí para sempre. O F5 e E4 pode abrir esse bispo no futuro. Cavalo G4 e agora cavalo de G em E7. Temos cavalo E3, esse cavalo manobrou aqui para poder ir para as casas claras. Aí o Nepomniachtchi está apostando nas casas claras e o Magnus Carlsen está apostando nas casas escuras. Né? A gente tem aqui Roque pelo Magnus Carlsen, bispo D2 e aqui rei H8. G4 agora pelo Nepo, uma partida bem fechada. Torre B8, aqui o Magnus Carlsen prepara para soltar a peãozada aí na ala da dama. A4 impedindo B5 e agora cavalo D4, né? Tentando colocar mais uma peça para jogar aqui o lance B5. Vai ter que tentar preparar isso aí, vamos ver. Cavalo de C em D5 pelo Nepomniachtchi, cavalo por D5, cavalo por D5 e agora cavalo em E6 aqui. O Magnus Carlsen também fica com o cavalo dominando aqui as casas escuras. F3, cavalo em F4 e agora dama B1 aqui pelo Nepo. Temos bispo em E6, a dama em A2. Nepomniachtchi foi para essa manobra aqui da dama em B1 e dama em A2. Agora a dama também fica dando suporte aqui para o bispo e se o bispo sair daí existe uma pressão lá em F7. Dama D7 pelo Carlsen. E aqui torre G1. B6, bispo C3, aquelas partidas bem fechadas, né, pessoal? Bem aqui posicionar o negócio aqui. Bispo por D5 e agora A6, o Carlsen quer abrir aí a ala da dama. O negócio é o seguinte, o Magnus Carlsen tem que tentar alguma ruptura de peão aí, para tentar castigar o rei do Jan Nepomniachtchi que está no centro. Vamos ver se isso é possível. Bispo D2 foi jogado dama em E7, a torre em F1 e agora sim B5 finalmente. A por B5, A por B5 e aqui rei F2. O Jan Nepomniachtchi vai tentando colocar o seu rei em segurança. C4, lance que exclama aqui pelo Magnus Carlsen, né? Aqui tentando, é isso que tem que fazer quando o rei do adversário está exposto, tem que tentar rupturas de peão aí para abrir a posição. Aqui o Jan Nepomniachtchi faz mais uma troca, claro, ele está com medo dos ataques do Carlsen, faz bispo por F4, temos E por F4, aqui torre de A em D1. Só explicando, pessoal, por que o Jan Nepomniachtchi não quis ganhar peão aqui, por exemplo, D por C4? Estaria vindo bispo por C4, por exemplo. E aí não dá para pensar, até poderia jogar aqui bispo por C4, mas está vindo aqui um forte jogo agora das negras. Pode pensar em torre de F em C8, né? As pretas jogam com muito espaço. Podem pensar num F5 diretamente também, que seria muito interessante. Então as pretas começam a ter jogo e as brancas vão ter que ficar se defendendo. Então por isso bispo por F4 aqui pelo Nepo, ele quer trocar peça. Temos E por F4, torre de A em D1 e aqui o bonito lance aqui do Magnus Carlsen. F5, exclama duas aqui.
Esse lance é muito bom. Mais uma vez, o Magnus Carlsen está seguindo aquele princípio de que para atacar um rei exposto ele tem que buscar rupturas de peão, mesmo que isso signifique entregar um peão, sacrificar aqui um peão. Muito legal. A partir daqui, o Ian Nepomniachtchi ficou na dúvida, né? Se eu capturar com o peão de E, eu abro aqui a coluna E, tá vindo dama E3 e tudo mais, ou eu capturo com o peão de G. Vou capturar com o peão de G. Então o Nepomniachtchi fez G por F5 e agora G4. Que maravilha aqui, olha só. Que instrutiva essa partida, né? Me lembrando uma partida do Alekhine, que ele faz umas coisas assim e vai entregando alguns peões para abrir linhas aí para suas peças. G4 agora abrindo linhas para dama. D4 foi jogado e aqui então dama em H4 cheque. Temos rei E2, a coisa tá ficando complicada aqui pro Nepo. Dama em H2 cheque, torre F2 cobrindo e depois de G por F3 cheque, olha só. Aqui foi rápida essa no lance 31. Ian Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Magnus Carlsen venceu aí os seus traumas de infância, né? Aqui ele conseguiu sua primeira vitória em partida pensada, aqui em partida clássica, para cima de Ian Nepomniachtchi. E aqui abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui, vamos lá, a torre tá cravada, né? Não dá para capturar o peão, a torre tá cravada. Vai capturar de rei? Tá vindo dama por H5, olha só. Aí a torre tá caindo, né? Então aqui rei por F4, por exemplo, um rei valente, dama por D1 e aqui uma torre a mais com um rei aqui bem malucão, né? Com certeza uma posição vitoriosa aqui para o Magnus Carlsen, né? Por isso depois de G por F3, Ian Nepomniachtchi abandonou aqui a partida. Olha pessoal, foi rápido aqui, o Nepo fez um lance errado aqui, ó, 3 lances atrás desse, em 3 lances ele perdeu a partida. Você vê o que faz um erro nesse nível de jogo, né? Aqui, depois que o Magnus Carlsen vai para esse maravilhoso lance aqui F5, o Nepo fica com medo de abrir a coluna E, faz o peão de G, leva o G4 e mais 2, 3 lances, abandonou a partida. Aqui, se ele faz E por F5, talvez ele pudesse brigar pelo empate, mas ele ia ter que andar na corda bamba aí por muitos e muitos lances. Por exemplo, dama E3 cheque, rei G2, dama E2 cheque, rei G1, aqui C por D3, por exemplo, torre por D3 e aqui bispo D4 cheque seria uma continuação bacana, né? Sacrificando aí o bispo. Aqui você não vai querer jogar rei H1, senão tá vindo dama por F1, seria praticamente forçado capturar. Então é quase uma linha forçante esse estudo aqui. Teria que seguir dama torre por D4 e aí dama E3, né? Dando cheque aqui vai capturar a torre. Torre F2, dama por D4. Aqui as brancas estariam andando na corda bamba. Ian Nepomniachtchi com um material a menos, com uma torre cravada. Aqui ele poderia sobreviver, mas à custa de muita precisão. Por exemplo, C3, aqui dama D1, cheque, rei G2 e torre de bem E8 ameaçando entrar aí na posição. Bispo B3 seria o único lance aqui das brancas, teria que achar esse lance, o Nepo. Aí depois de dama D3 teria que achar bispo C2. Aí depois de dama C4 teria que achar dama 6, não é fácil achar esse lance. E depois de dama D5 teria que jogar bispo B3, olha só. Uma linha muito difícil, o Nepomniachtchi ia ter que achar realmente só os lances finos. E aqui ele teria que sacrificar o bispo, jogar dama por B3, dama por D6. E por incrível que pareça nessa posição aqui com uma torre a menos, o Ian Nepomniachtchi conseguiria um jogo equilibrado, com chances aí para os dois lados. Mas como eu falei, seria muita corda bamba ainda. Por exemplo, aqui dama F7, o ponto todo é o seguinte, não tem como defender aqui H6, né? Se você jogar um lance como dama, não tem, né? O peão aqui está segurando a casa de E6, então não dá para você defender aqui o peão. Você não vai jogar um rei G7 aqui nessa posição, tá vindo dama G6 de qualquer maneira. Então, aqui depois de dama em F7, poderia seguir dama por H6 cheque, dama H7, dama por G5. E aqui a gente consegue entender por que dá para jogar com uma torre a menos. É muito peão, vão ficar com 3 peões passados e conectados. É muito peão por uma torre, né? Por exemplo, depois de dama C7, defendendo aqui em F4, poderia seguir torre D2. E depois de dama E5, poderia seguir dama H6 cheque. E aqui ficar tentando dar um perpétuo. Dama G5, rei H8, dama H6, rei G8, dama G5. Se a dama cobrir, dama G7, estaria vindo dama por F4, com uma partida interessantíssima. Eu queria ver essa partida aqui, né? Jogando com uma torre a menos e alguns peões a mais. Essa partida deve ser das mais interessantes se ela existisse de verdade, essa variante, né? Então, de fato, foi aqui que o Nepomniachtchi perdeu a mão. G por F5, levou G4, 2, 3 lances depois, abandonou, né? E aqui E por F5 ia andar na corda bamba e a gente ia ter uma partida também, uma continuação muito interessante, né?
Mas é isso, Ian Nepomniachtchi então 4-1 aí no seu score contra Magnus Carlsen em partidas clássicas, em partidas com bastante tempo aí no relógio, né? A vantagem aí olha que precisão maravilhosa aqui do Magnus Carlsen, né? Não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nem nada, né? Uma belíssima precisão. E a gente tem isso. Agora, podem falar 4-1 pro Nepo, beleza, mas a partida mais recente também deve ter um peso a mais, né? A partida mais recente traz o viés, né? De como é que eles estão hoje em dia. Então, o Magnus Carlsen venceu a pensada mais recente, apesar dele ter perdido lá atrás. Agora, aquelas que ele perdeu com 11 e 12 anos, ou até mesmo a de 20 anos, não dá muito para considerar, para tentar, eu tô falando assim, se a gente tentar... dá para usar esse score de 4-1 para tentar inferir alguma coisa sobre como é que vai ser o Mundial aí do final do ano? Não dá, né? Porque essas partidas aconteceram lá atrás, foram muito poucas partidas para a gente também falar, né? Então, realmente, o que a gente sabe, o que a gente pode dizer? É que o Nepomniachtchi é um jogador muito forte, vai ser um grande desafio para o Magnus Carlsen aí no final do ano, com certeza, talvez o maior desafio de sua carreira até hoje, né? Com certeza aí... grande dificuldade encontrará Magnus Carlsen, mas não podemos dizer, o atual campeão mundial é Magnus Carlsen, né? Então ele acaba sendo aí ele acaba sendo tido como favorito, né? O Magnus Carlsen, pelo fato dele ser campeão mundial. Então ele está na condição de defender o título dele. E o Ian Nepomniachtchi está na condição de ter que se provar, né? De ter que mostrar que não, que é ele que vai conseguir aí o título de campeão mundial. Vamos ver! Sabemos que será um duelo e tanto. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.